boa noite. Estamos aqui no Instituto Bíblico de Capitólio, IBC, para entrevistar um jovem casal da Verdade Presente de São Paulo. E vamos conhecer aqui, bem interessante a história deles, estão nos visitando, Guilherme e a Yuli. Então, vocês cresceram no lar adventista, Não. Guilherme? Não? Não, na realidade eu sim. Você sim, ela não. Não, lar católico. Certo. Mas o que aconteceu? Parece que não deu muito certo no começo da igreja e tal. Por questões familiares, né? Eu nasci na igreja, mas devido a alguns problemas na família, acabamos saindo. Na oportunidade eu tinha 8 anos. Certo. E daí então, seu pai, sua mãe e tal, e aí, o que aconteceu? Foi passando a vida, você no mundão, né? Lá em São Paulo. Exatamente. Depois que, obviamente, eu ia para a igreja devido ao meu pai e a minha mãe frequentarem. A partir do momento que teve um abalo na família, um abalo familiar, nós deixamos de ir. E passamos então de lá, desde esse momento até o momento em que nós voltamos, 15 anos, um pouco mais. Certo. E daí o que aconteceu para vocês voltarem? O que foi decisivo? Você ficava mais com seu pai e sua mãe? Na oportunidade que nós fomos para a igreja, eu já estava morando com meu pai, minha mãe estava em outro relacionamento, morando em outra cidade, e eu estava com meu pai. Certo. Então, através do testemunho do meu pai, que tinha também ficado esse tempo todo fora da igreja, nesse momento ele já estava voltando, retornando à igreja, foi o momento que eu também voltei. E também muito em razão da Yuli também, ela sempre está falando para que nós pudéssemos voltar a frequentar a igreja, porque ela sabia que eu já tinha sido adventista, então ela queria que nós fôssemos para a igreja. Vocês estavam fora da igreja, começaram a namorar. Sim. E já estavam namorando há um certo tempo e apareceu necessidade de uma igreja, Yuri? Eu cresci num lar católico, né? E minha mãe me criou sozinha, com meus irmãos. E aí eu conheço o Guilherme desde criança. E aí, mais jovem, né, adolescente, a gente se reencontrou e começamos o namoro. E aí eu acho que com uns 3, 4 anos de namoro, eu falei pra ele que queria ir pra igreja, mas não sabia qual, né? Certo. E aí ele falou assim, eu volto só se for adventista, né? Por ele já ter sido, quando criança, ter frequentado. E aí foi na época que o pai dele decidiu voltar. E aí a gente começou a ter estudo bíblico, nós dois. Juntos, né? Começamos a ter estudo bíblico, só que a gente demorou um pouco para tomar a decisão do batismo. Certo. Acho que em torno de 2 anos. Vocês foram muito fundo ali no mundo, um mais, outro menos? Como é que foi? Drogas? Sim, na realidade, a minha experiência no mundo, ela foi uma experiência, diria, convencional. Nunca usei qualquer tipo de drogas, mas era bem devasso, né, no sentido de relacionamento principalmente. Né, nossa cultura, ela, no mundo, ela vê isso com uma certa normalidade, né, o homem ter uma postura dessa maneira, né, de ter vários relacionamentos, enfim. E na minha não era diferente. Bebidas, amigos, cigarro na oportunidade também eu ingeri. Qual a tua formação? Minha formação, eu tenho técnico em informática, em linguagem de programação, e também fiz faculdade de educação física, mas não concluí. A essa altura que vocês buscaram uma igreja, namorando, já estava... Já estava fazendo educação física, cursando educação física. Eu já estava na faculdade de biomedicina também. Ok, você não foi tão fundo no mundo, Yuri? Eu fui. Foi? Sim. As profundezas. Bebida, né, amizade, e você começa a andar com pessoas que fazem coisas erradas, e aí por influência, e como eu não tinha base familiar, acabei entrando na onda também, né? A gente conversou aqui antes sobre a questão emo, né? Isso. Eu tive essa fase, né? Na época, na minha adolescência, virou moda. E aí eu comecei a andar com um grupo de amigos e todos, né? A maioria era emo, e eu entrei na onda também. Tem bastante até hoje? Ou já passou essa onda? Não, já passou, ainda tem, mas é bem difícil você ver. Hoje mais forte o que, assim, entre os jovens? Funk. E você participou, assim, também dessa cultura funk um pouco ou não?
Quando eu peguei foi bem pouco a questão da Certo. cultura do funk. Logo em seguida eu já entrei na faculdade, aí já tinha mudado o ambiente de amigos, o pensamento já era outro, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, então. Talvez temos algum pai assistindo ou mãe que tem filhos no mundo nesse tipo de culturas, né? O que é a melhor coisa que um pai ou mãe pode fazer? A gente sabe orar, né? Mas alguma dica a mais que você daria para alcançar jovens assim no mundo que, no seu caso, não conhece mesmo, mas talvez seja interessante o seu caso também, que já tinha um certo conhecimento adventista, né? E não sei. Eu acredito que o que acontece hoje é um pouco de negligência dos pais, né? Eu digo isso porque eu passei isso. Minha mãe, como ela trabalhava e ela tinha outras questões, então ela não ficava no meu pé. Então eu podia sair para onde eu queria, dormia fora e ela não ia atrás. E aí nisso a gente, né, você anda com umas amizades que fazem coisa errada e eu acabei entrando na onda também. Essa seria a causa, né? Sim, a negligência de não ir atrás, de saber onde o filho tá, com quem ele tá, de impor limites. Eu nunca tive limites na adolescência. E eu, como missionário, se eu me deparo com uma pessoa adolescente assim, o que você diria? Que você se pondo na situação, o que te tocaria? Se chegasse um cristão, algum verso bíblico, algum pensamento, que forma alcançar pessoas assim? Eu diria que o mundo não tem nada a oferecer. Tudo é momento passageiro, né? A gente vive aquele momento e acha que é uma felicidade plena, mas depois passa e eu me arrependo, né, daquilo que eu fiz. Claro, serviu para o meu crescimento. O vazio existencial. Sim, o vazio, a questão de buscar prazeres em outras coisas momentâneas, que passa, né? E aí depois volta tudo novamente. Ou seja, enfatizar a questão da ilusão, como Salomão, Sim. quem sabe, né? As coisas do mundo, né, são Certo. ilusão e tudo passageiro. Você quer complementar alguma coisa? Não, acho que essa é a tônica, né? De maneira geral, acho que o que mais vai mudar a realidade de muitas pessoas, o que mudaria é a questão familiar, isso sem dúvida. Todos nós, ou a grande parte possivelmente das pessoas que estão assistindo também, tem uma base familiar não tão estruturada, e isso afeta diretamente. Mas um adolescente, assim, um jovem, chegar falando de Jesus, de Deus, a pessoa vai rejeitar, já tem um certo estereótipo, não, Sim. Religião não, né? Inclusive Como eu era quebrar essa barreira, assim? Eu era um desse, na realidade. Quando eu conheci a mensagem, eu não me via pregando a mensagem justamente por ter esse estereótipo já. Mas isso, quem faz estereótipo também são muitos os cristãos com quem eu conheci. Então, se de repente eu tivesse conhecido um cristão verdadeiramente cristão, talvez eu não teria essa barreira a princípio. Ok, pelo exemplo, né? Pelo exemplo, acho que é o mais. Muito bem, então vamos avançar. Vocês, então, buscaram uma religião, como você já tinha crescido na Adventista, sabia que ela tem a verdade, optaram por essa, né? Então, Exatamente. Sim. Uhum. E aí a gente teve estudo bíblico, né, junto com o pai dele, enfim. Na época, a igreja também, a gente fazia estudos à tarde, depois do culto, né? Certo. De Apocalipse, Daniel. E aí a gente demorou um pouco para tomar a decisão do batismo, acho que foi uns 2 anos, né? Nós pensávamos, nós já não estamos mais na vida que nós levávamos e também não estamos batizados na igreja. E nós precisamos tomar uma decisão. E nós estávamos em cima do muro. O seu pai já tinha, assim, Sim. voltado com batismo e tudo. Sim. Sim, meu pai já tinha feito. Eu acho que Laércio, o que mais não me impedia assim do batismo, que na época eu estava fazendo faculdade, e a questão da sexta-feira. Certo. E eles não queriam me liberar das aulas, e aí falava que eu iria reprovar, e aí eu ia ter que, né, fazer essas aulas no sábado, enfim. No meu caso, eu não ia mesmo aos sábados. Certo. Mesmo correndo risco de repetir, mas eu não ia. Nos sábados não ia. E o que foi decisivo, então, para o batismo? Na realidade foi o fato de nós estarmos já conhecendo muitas verdades, né? Eu, apesar de ser de berço, eu não conhecia muitas coisas, porque eu era criança, mas eu sabia que aquela igreja era a igreja verdadeira aqui na Terra. Vocês não se incomodavam com vendo a igreja, falta de coerência, mundanismo? Nesse momento não foi uma pedra de tropeço para vocês? Não, porque quando Na nós... época ainda não, a gente não via assim, né? A gente era novo na igreja, então muitas coisas a gente não enxergava, a gente foi enxergar com o tempo. Certo. De início não,
né? E as pessoas tratavam a gente bem, recebiam a gente bem, chamavam a gente para almoço. Mas vocês tiveram uma experiência assim pessoal com Deus, não foi só racional, convicção da teoria? Ou isso foi vindo aos poucos? Eu posso falar por mim, foi vindo aos... Eu tive alguns momentos de experiência com Deus antes de entrar na igreja. Coisas do tipo, quando nós estávamos nesse processo de tentar voltar para a igreja, a Yuri me falando muito sobre isso, e eu, na oportunidade, não queria, de pessoas me encontrarem que eu não conhecia e falar, olha, você tem que voltar para a igreja, enfim. Mas nesse processo, quando nós estávamos na igreja, foi um processo que foi acontecendo. Sim. Mas fora isso... E a gente pensava, né? Aí ele falava, a gente tem que tomar essa decisão, esse passo, e Deus vai cuidar do resto. Essa questão do que eu tinha medo das aulas de sexta, depois do batismo, Deus cuidou, né? Certo. De tudo isso. Eu gosto de ler um texto aqui, Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, para você, Yuli, o que foi decisivo, então, para se livrar da questão do sábado e dar o passo de fé e batismo? A entrega completa, né? Era o que faltava ali, e aí eu tinha esse receio, certo. E a gente queria fazer a entrega completa e deixar Deus trabalhar o resto, certo. Entregar e confiar. E foi o que aconteceu. Depois eu consegui, de início, um professor me liberou na sexta-feira e deixou eu fazer a prova em outro dia da semana de manhã. Daí no outro semestre eu consegui mudar o horário, estudar de manhã. E assim foi até o final do curso. Que bom. Aí, bom, o seu pai é o Laércio, né? Nosso amigo também ali do grupo da Verdade Presente. Nós temos aí então, caso de um casal que entrou na igreja novo e foi vivendo. O seu pai já era mais assim conservadora, a Sim. índole, né? Sempre. As normas. E como ele foi muito tempo da igreja, né? Então ele sabia muita coisa, né? Certo. Já tinha bastante conhecimento. E como é que foi então essa caminhada na igreja, Guilherme? No início, como a Yuli disse... Era mil maravilhas. Sim, era tudo muito... Para nós, o primeiro amor, né? Nós estávamos, na realidade, extasiados de sentimentos, porque a nossa realidade anterior, ela era uma totalmente mundana. Então, nós entramos na igreja e vimos a religiosidade que existia, o formalismo, né? Então, aquilo nos chamou a atenção. Certo. Mas à medida que a gente foi se aprofundando em estudos, algumas coisas começaram a ficar muito claras para nós. Você se envolveu ali com jovens, né? Sim, foi a época que esse movimento jovem na igreja ele estava acontecendo, estava tendo novamente uma retomada com o Geração 48. Na oportunidade era o nome do projeto. Geração 148. Você que não conhece, assim, resumindo, não é desbravadores, não é clube de jovens, é um movimento assim para fazer o quê? Se encontra aos sábados à tarde? Não me lembro agora. Na realidade, acredito que eram na sexta-feira. Certo. Aí a dinâmica, a proposta era justamente ter uma casa oficial que tinha o nome de base e o objetivo era se encontrar na base para poder discutir algumas técnicas e atividades de evangelho social para se fazer ao longo da semana. Evangelho social, ou seja, beneficência, como se fosse uma ONG para ajudar aqui, ali, né, certas ações. E tinha competição, né, parece, entre clubes. Sim, na realidade, quando nos foi apresentado isso, não havia sido já colocado de maneira oficial, porque uma outra pessoa da igreja trouxe isso de outro estado, que havia sido feita uma experiência, um piloto. Então, quando foi feita a oficialização desse programa, nós fomos lá na PL, na oportunidade. Participamos. E então, entendemos qual era a dinâmica. A dinâmica era justamente essa. Era uma competição entre distritos, na qual tínhamos que, ao fazer a beneficência, a ajuda, alguém tinha que documentar aquilo em foto, para poder constar que havíamos feito de fato aquilo e então ganharmos pontos na oportunidade, né? Certo. Infelizmente essa filosofia da competição está muito presente em todo lugar, né? A própria cultura, o meio que nós vivemos. Eu me lembro também que quando era criança a recolta
as turmas da escola, quem recortava mais, subia lá alguma coisa, um índice, e na verdade essa motivação acaba sendo egoísta, né? Sim. Eu quero me aparecer, ter elogios e vitória, recompensa para mim, em vez de ser um serviço altruísta, que é o princípio do céu, né? Dar em vez de receber honra para mim. Exatamente. Então na educação isso é muito importante. E aí vocês foram então nesse clube, nesse G148, né? O que aconteceu ali? Parece que houve uma desavença que fez assim você cair a ficha com respeito ao perfeccionismo. Na oportunidade, foi nessa época que começou a ser dito muito essa questão de perfeccionismo, e nós não entendíamos muito, né? 2015 foi quando nós entramos para a igreja. Aí teve o teatro, né? Foi antes do nosso batismo? Você se lembra? Não, foi depois. Foi depois, né? Foi um pouco depois. Foi um pouco depois. E então, na oportunidade, teve um teatro, nós entusiasmados para poder participar da obra. Nós, sem conhecimento, nós falamos, vamos fazer um teatro, consentimos em fazer um teatro. E aí, nessa oportunidade, a peça consistia numa entrada da igreja, que era uma pessoa, e ela estava coberta por um véu, do qual tinham vários pecados da igreja. E dentre esses pecados, né, isso antes, né, da peça aí, confeccionando, a Yuli era responsável por confeccionar esse pano. E aí eu vi elas colocando o perfeccionismo escrito no véu, como se fosse um desses pecados. Exato, e eu não entendi. Na realidade, como se fosse o coordenador, né, o rapaz que deu a ideia, que foi falando o que era para colocar nesse véu. E uma das palavras, né, era o perfeccionismo. Eu não entendi nesse momento o que era, porque para mim eu associava a uma coisa boa e não pejorativa. Boa no sentido de, não, mas tem que fazer tudo certo mesmo. E aí a Yuli falou para mim, fala com o rapaz que foi o responsável por me pedir isso. E eu fui e fiz isso com ele. E nós conversamos na oportunidade. E dali então, já comecei, a minha mente já despertou para que algumas coisas já não estavam de maneira correta na oportunidade. Mas mesmo assim houve o teatro, né? Isso teve, a gente fez. Qual foi a explicação que foi dada para vocês? Por que perfeccionismo é um desses pecados tão graves? Na oportunidade foi falado que foi feita uma comparação com os fariseus, né? E eu até mencionei essa pessoa que na minha ignorância, como era tudo muito novo para mim, eu já sabendo um pouco algumas coisas, eu perguntei, mas os fariseus não tinham a Cristo, então eles queriam fazer por justiça própria. Agora, se nós temos Cristo, nós temos que fazer tudo de maneira correta e da melhor maneira possível. Sede perfeito. Né? Exatamente. Sim. Então, eu não entendi. O resultado da discussão dessa conversa foi que não chegamos a lugar nenhum. Eu continuei pensando da mesma forma e a pessoa também não mudou de opinião. E aí já começou uma certa tensão ali, sim, né? Que foi se agravando. Teve outros episódios ali que foram marcantes? Tiveram outros episódios, porque na oportunidade esse projeto estava sendo tocado de forma independente, sem a igreja mesmo ter lançado, né? Isso começou a gerar intrigas até mesmo nos líderes do jovem, né? Então nós estávamos tendo uma atitude que ainda a igreja não tinha lançado, digamos assim. Não tinha aprovado, né? Você, através de teu pai, Laércio, que já era conservador, digamos assim, né? Que já bem entusiasmado pelas normas escritas de Ellen White, sim, ia te passando certos valores na saúde, especialmente, né? Especialmente na saúde, né? A oportunidade também não tinha esse conhecimento, ele sempre martelando na minha cabeça sobre isso. Eu morava com ele, então eu era o confidente dele, né? Ele ficava falando e muitas vezes de maneira repetitiva, porque é um estilo dele, né? Ele tem essa personalidade de ficar falando, e eu ouvia e fez seu efeito. Ou seja, você veio para a igreja já com um certo olhar, sabendo que é verdade o que dizem os escritos, né? Sim. Mas vendo ali uma dissonância, uma discrepância do que era praticado. Perfeito. Né? E então eu penso que os pais, né, isso realmente ensina a criança no caminho que deve andar, e até o fim a criança não vai conseguir se livrar desses pensamentos, sempre vai estar lá, né, fazendo o seu efeito. Com certeza. O efeito é tanto que mesmo fora da igreja, quando eu
quando eu falei pra ele que eu queria ir, ele tinha adventista em mente, né? Porque foi aquilo que ele viu quando ele era pequeno. Certo. E aí? E essa jornada, então, foi rumando... Já existia o pequeno grupo ali de reuniões da Verdade Presente em Francisco Morato? Já existia, foi nessa época que ele inclusive se iniciou, né? Certo. No município vizinho, né? No município vizinho, que com o nosso irmão Alexandre. Ele foi o idealizador do grupo. E então, nós iniciando aquilo, eu tinha que ocupar o meu sábado com atividades espirituais. Então, foi e nós já fazíamos o estudo na igreja, só que à tarde, só que ainda ficavam algumas lacunas, algumas horas ali. Então, eu também, junto com o meu pai, que começou a frequentar, comecei a frequentar também. E a Yuli, nesse momento, ainda nem tanto. A Yuli, depois de um certo tempo que ela começou a frequentar também, mas ela já tinha ido algumas vezes no começo também. A Yuli, então, tinha certo preconceito contra os tais perfeccionistas ou não? Não, eu nem sabia do que se tratava, nem passava pela minha mente. Eu nem sabia se existia essa divisão na igreja. Aquela questão do véu, o perfeccionismo foi assim, algo isolado. Quando pediu pra mim, né, pra fazer esse véu com essa palavra, não passou pela minha cabeça nada disso. Entendi. Eu só fiz, e o Guilherme que me questionou, né? As pessoas não te falavam cuidado e ficavam martelando. Não existia isso ainda, né? Existia isso. Ok, ainda não. Não era assim algo muito atual. Exatamente. E você foi pela primeira vez a esse pequeno grupo de estudo da Verdade Presente, né? De profecia. Qual né? foi a tua impressão inicial, Guilherme? A impressão inicial foi de que eu deveria ter uma atividade daquela, mas obviamente que quando eu fui a primeira vez, eu não... As primeiras vezes, né? Eu achei muito maçante a leitura, porque eu não estava acostumado. Eu nunca tive o hábito de leitura, Porque apesar são 3 de... horas, né, de estudo. apesar Porque o de grupo ler. consiste basicamente em leitura e comentários. Leituras né? e comentários. Inclusive, os comentários, para mim, era a parte mais enobrecedora, no sentido de conhecimento, porque tinham muitos irmãos ali que tinham uma bagagem já de jornada, né, cristã. Então, na leitura, eu não aproveitava muita coisa, mas nos comentários as coisas ficavam mais didáticas, então eu conseguia absorver muita coisa. Se lê um capítulo inteiro de Ellen White de um certo livro, né? Depende muito, depende da estrutura do livro. Se forem capítulos pequenos, vários capítulos, né, subtítulos, enfim. Agora, se for capítulos grandes... Aí a Yuli foi quando? Depois de algumas reuniões, começou aí também ou demorou? Você lembra, mano? Nesses pequenos grupos independentes, né? Acho que logo em seguida eu comecei a frequentar também. Só que como eu sou da área da saúde, muitas vezes eu estava de plantão no sábado à noite. E aí eu não conseguia ir. Você já tinha se formado nessa época, né? Como biomédica. Já estava formada e já estava trabalhando na área. Certo. Biomédica, estava em laboratórios, em né? hospital. Análises e tal. E então, qual foi sua impressão mesmo ali? Você foi vendo, também achou maçante no começo? No começo sim, porque a gente não está acostumado, né? Questão de leitura e por ser 3 horas de estudo. Mas aí depois foi a mesma impressão que o Guilherme, né? Vocês foram indo, né? Sim. Perseverando. Certo. E aí a gente foi começando a ter amizade com os irmãos. Okay. E aprender muita coisa, porque, igual o Guilherme falou, tinham pessoas muito, né, conhecimento mais antigo que a gente, tinha muita coisa para passar e a gente para aprender. Ok, vocês não acharam extremismo, radicalismo, Não, assim, fanatismo? E até porque quando eu fiz o meu voto batismal, eu falei que acreditava na Ellen White, né, como profetisa. Então lá a gente estava lendo o livro dela e fazendo comentários acima daquilo que a gente tinha lido. Então nada fugia do... Perfeito. Nem uma apostila de compilações e altas teorias. É só o livro e você lê e você acompanha e aí você faz o comentário e você pode até dar testemunho em cima daquele comentário. O estudo é basicamente isso. Isso. Olha só. Então vocês foram frequentando, que mudanças foram acontecendo assim, na mente de vocês, na visão de cristianismo? Reformas atrás de reformas. Nós começamos a ter muitas reformas através do estudo, do grupo, aliás, né? Vocês já estavam casados, né? Na verdade, se batizaram para poder casar na igreja. Isso. E então foram sendo feitas reformas, né? Eu lembro que quando, logo no começo, assim, um pouco mais pra frente, comecei a frequentar a igreja, a questão do vestuário. Certo. E aí, tinha uma vez que eu coloquei uma saia, aí o Guilherme falou assim, Yuli, não tá muito adequada. Eu, mas tal pessoa usa. Aí ele falou, mas você não pode se comparar com tal pessoa.
Certo. E aí foi cair na ficha, né? Que realmente eu não posso me comparar a outra porque... Pegar o princípio, Sim, né? Assim, aí foi quando eu comecei a mudar o vestuário também. exato. E aí com tudo isso vem alimentação, vem muitas coisas, maquiagem que eu usava mesmo na igreja. E tudo fundamentado. Ou seja, no caso, saia não colada, a questão da Sim, transparência, curta, curta, acima do joelho. né? Ou muito comprida, mas geralmente o pessoal erra para a questão de curta, né? Tem até um vídeo chamado Saia com Canela. Você chegou a assistir? Sim, esse Sim. da vídeo? Beth, sim. Onde fala, né? As orientações inspiradas sobre o comprimento da saia. Blusas também, né? Que às vezes... um pouco Decote. apertada. Decotes. Ombro. Exatamente. Nossa. E aí eu lembro até hoje, tem uma amiga nossa, Dani, que através da minha mudança do vestuário, ela começou a fazer perguntas, né? Depois ela O vestuário é um instrumento muito forte, né? Porque é algo que está assim na cara, e isso é um ótimo testemunho, né? Mudar o guarda-roupa ali, a reforma do vestuário é uma ferramenta. A Beth também já conseguiu várias pessoas que chegaram na verdade presente através disso. Bom, então aí vocês foram tendo reformas, crescendo na fé. Esse grupo, você até está com uma camiseta, né? Grupo de Sim. estudos Profecia. Profecia Francisco Morato, São Paulo. Tem até hoje, vocês devem estar assistindo aí, né? Deus abençoe vocês, aí Laércio, Alexandre Dantas, Patrícia, toda a equipe, Luan, eu já fui aí também. Mas e aí? Aconteceu alguma coisa grave no ano passado, né? acho que isso tomou até uma publicidade notória, digamos assim, que foi a nossa exclusão em massa, né? Aí conforme a gente foi frequentando os estudos e andando com alguns irmãos, as pessoas da igreja começaram a nos tratar diferente. Certo. Então já não nos cumprimentavam, já não tinha aquele carinho que tinha no início. Mas fica bem claro que assim, não é que nós tínhamos uma panelinha, nós começamos a andar com os irmãos porque o que nos unia era a verdade. Não era afeição. Sim. Não era afeição de enfim, a gente se identifica. O que nos identifica foi sempre a verdade. E antes disso, as pessoas chamavam a gente para participar das coisas da igreja. E aí, após a questão do estudo, né, de frequentar o estudo, o grupo, aí a gente já não era mais chamado para nada. Tem um verso bíblico que está em João 3, verso 21, que diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então, vocês estavam vindo para a luz, querendo mais luz, e realmente os filhos da luz se identificam com as coisas espirituais, se discernem espiritualmente, mutuamente, né? Perfeito. Se vibra com as mesmas coisas. É a preparação para a sociedade do céu, né? Ali só vai ter pessoas que vibram com a verdade e que se identificam mutuamente. E então, qual foi esse movimento? Veio de cima para baixo essa questão de exclusão, marginalização primeiro, né? As pessoas olhando com rabo de olho. Sim, já não nos cumprimentava como antes. Antes chamava a gente para almoço, depois já não chamava mais. Certo. E a gente percebeu que começou a ser tratado diferente. Você pregava, Guilherme? Eu, na realidade, nunca tive a oportunidade de pregar lá na frente. Fiz pequenos sermões. Certo. Entre os jovens, Escola sim. sabatina. Também, comentários, agora pregação, mas não foi por falta de oportunidade. Eu sempre pensei, se for para que eu fale lá na frente, eu tenho que realmente me preparar. Então eu até usava essa desculpa, vamos colocar assim, antigamente, que eu tinha que me preparar. Sim. Mas eu nunca cheguei a pregar de fato num dia na igreja, no púlpito assim. E cargo, vocês tinham cargo? Não, por questões de escolha, porque várias vezes foi nos oferecido, eu principalmente no Ministério Jovem, a Yuri também no Ministério Infantil, mas nós não aceitamos. Tivemos já uns 3 anos, desde quando entramos para a igreja, né, 2 ou 3 anos de cargo, mas nós nunca aceitamos. Certo. E foram então várias pessoas ali que entraram para esse processo de exclusão, né? Sim. Como é que foi? Assim, resume pra gente como é que foi. Foi algo bem traumático? Foi rápido? O engraçado é que quando nós estudávamos, nós falávamos disso, né? Era tratado no estudo sobre essa questão. E nós olhávamos para o futuro, ainda engatinhando na igreja, e pensávamos, não, isso não vai acontecer.
ou se vai acontecer daqui a muito tempo, porque nós somos bem tratados na igreja, os irmãos aqui aparentemente são unidos, têm uma espiritualidade, isso não pode acontecer. E quando aconteceu, na realidade, nós já estávamos muito preparados para o que ia acontecer. É lógico que quando acontece, na prática, é muito triste, mas... E quando... Ainda mais pela circunstância. Né? E como foi feito toda a situação, como que fizeram que nós fôssemos realmente pessoas que estavam contra a igreja, a manipulação que foi feita era inacreditável. Os cultos que foram feitos para poder ter essa manipulação. Querer provar para a igreja que a gente era perfeccionista, que a gente acreditava no pós, pré. A palavra-chave é propaganda. Né? Algo que vem de cima para baixo, para doutrinar como se deve pensar, como interpretar. Eles reuniram o município todo, né, de Francisco Morato, na igreja central, e ali numa única noite falaram sobre esses temas. Certo. E aí logo após citaram o grupo. Ou seja, o crime de vocês era que vocês estavam estudando por conta própria, Perfeito. Sem a apostila mastigadinha dos superiores. Como pensar, não. De forma independente, pensamento livre. Perfeito. Né? Pensamento crítico que questiona, né? Que vai analisar, comparar a Bíblia, o que está escrito mesmo. Queremos crescer assim por diante. Então esse é o princípio da reforma, né? Nós somos herdeiros da reforma no sentido de pegar somente esse princípio, de querer estudar por conta própria e saber o que está escrito, né? E embora vocês tivessem um bom testemunho de vida, né? Perfeito. Um crescimento, espiritualidade, empolgação por Deus, por Jesus, pela Bíblia, embora tivesse feito tantos sinais diante deles, isso Jesus, imagina, não creram nele. Então mesmo se Jesus em pessoa estivesse aqui hoje, a maior parte não iria crer. Isso aqui está em João 12, verso 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou seja, são poucos, são sempre poucos. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías também disse: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. A gente fica às vezes pensando: mas a igreja de Deus, gente, prega, não acha, não entendo. É simplesmente a história que se repete. Igual eu falei, né, lá no meu voto batismal, eu falei, né, que acredito na profetisa e tudo mais, e logo em seguida a gente estuda e aí acontece tudo isso. E contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, ou seja, os líderes, os pastores, não confessavam, para não serem o quê? Expulsos da sinagoga. Olha só. E aqui o Espírito Santo fala, olha, isso aqui é importantíssimo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui está o ponto. Muita gente fala, não, chegou o momento, temos que ser prudentes, né? Acho que vocês também já se depararam com esse dilema. Já. Será que a gente fala, não fala, pisa em ovos, é melhor ser prudente, né? É melhor não confessar nesse momento. Mas quem faz isso diz, amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Né? Exatamente. Bom, então, aí vocês foram excluídos. Quantas pessoas foram excluídas de uma vez? Fomos 10 no total. 10 pessoas excluídas. 10 pessoas. E foi por uma votação quase raspando, né? O que aconteceu ali? Foi uma diferença de 4 votos. E foi voto secreto, voto secreto, e não foi de maneira individualizada. Nós fomos votados em grupo. Assembleia. Exatamente. Né? No meu caso, quando eu fui excluído, fizeram uma assembleia sexta-feira à noite. O culto de sexta-feira demorou e depois disso, então teve o caso da minha exclusão. Né? Acho que lá por umas 10 da noite. E aí nós estávamos em vigília no MV e aí então eu recebi essa notícia. Vocês foi um pouco depois, né? Foi acho que um mês depois. O IAG também fez um vídeo, você pode ver aqui nesse link, ó, a exclusão em massa, né? O relatório com Alexandre Dantas. E para vocês foi traumático, assim, qual foi o sentimento no dia que aconteceu, no sábado? Vocês se reuniram à tarde? Sim, na realidade esses momentos fizeram com que nós nos uníssemos mais como grupo, né? Porque estávamos todos sofrendo a mesma saga, né? A mesma cega, né? O mesmo caminho trilhando. E neste dia, quando aconteceu, aliás, uma reunião antes, né? Quando foi feita essa reunião no distrito, nós já saímos dali
sabendo do que realmente nos esperávamos, né? Que seria a exclusão. Porque ele falou abertamente, ou vocês param, ou vocês vão ser excluídos. Agora, voltando à questão da votação, foi por uma diferença de 4 votos, né? 4 votos. Mas o outro lado, como é que eles conseguiram? O outro lado foi manipulado também, porque crianças votaram, crianças que tiveram direito a voto, e o próprio pastor, ele não presidiu aquela situação para poder também ter direito a voto, porque ele era membro. Esposa, os seus filhos? Teve os filhos não foram, acredito, mas de última hora foram transferidos, né, para a central. Outros irmãos que eram de uma outra localidade, né, ali também no distrito, mas de outra igreja, foram incluídos no hall de membros, acredito que justamente para dar um pouco mais de peso. Não posso afirmar, mas foi a impressão, porque foi o primeiro sábado que eles foram e já foram para votar. A manipulação, né? Como é que é essas coisas? Mas então vocês não se sentiram abalados na fé, assim, a motivação espiritual continuou? Na primeira semana, inclusive, nós fizemos um culto, né? Os nossos encontros, a partir daí, começaram a ser mais frequentes para justamente ajudar o outro, fortalecer o outro, né? E eu me lembro que nas primeiras semanas, né, nos primeiros encontros, eu confessei de que realmente havia sofrido um abalo, um desânimo, acredito, né, espiritual também, porque foi muito chato o que aconteceu e realmente de alguma forma me influenciou na minha vida espiritual, sim, mas de acordo, conforme fomos nos reunindo e trocando as nossas experiências. Porque foi difícil na votação a gente ver pessoas rindo lá na frente, comemorando, pessoas que conhecia até o Guilherme desde criança e participar de tudo isso, né? A sua família foi quem ajudou a fundar... eu diria que nós somos crias da igreja, no qual fomos excluídos dos primeiros, né? Quando a igreja era numa salinha bem pequena, então nós participamos, não vou falar efetivamente da construção, mas só que sim daquele povo que... Núcleo. Sim, foi o começo, nós fizemos parte, sim. Ok, então vocês foram excluídos ali... Não, peraí, deixa eu pensar, me fugir aqui, seguindo outro raciocínio. Nós fomos, mas continuamos indo ao culto. Exato. Aí o mais difícil foi, sábado que vem, nós vamos para a igreja ou não? O Guilherme falou, a gente vai continuar congregando. E eu não vou conseguir olhar para os irmãos e aquele sentimento de rancor e de mágoa. Mas no sábado seguinte a gente estava lá. Porque é algo forte, né? Sim. A igreja que é a depositária dos oráculos de Deus, assim como os judeus eram na época de Jesus, né? Mesmo sabendo que Jesus também foi expulso da sinagoga lá em Nazaré, mas quando acontece conosco, realmente, né? Isso atinge bem, e o impacto de ser excluído então da igreja, que nós continuamos reconhecendo ela como uma igreja de Deus, sim, mesmo que está em estado lamentável, deplorável, né? Decaído, em apostasia, porém não num estado irrecuperável, né? Mas o fato é que cada vez mais as pessoas, o que importa não é tanto a fachada, assim como Jesus falou, né? Olha, vem a hora e chegou em que não importa mais se é nesse monte, se é naquele monte, se é com o nome na igreja, se é o rótulo assim assado. O que é importante é aqueles que adoram espírito e em verdade. Amém. E acharam que excluindo a gente não iria ter a cara, né? Acho que eles acharam isso, de voltar a congregar. Mas eu acredito que foi uma surpresa. No sábado seguinte a gente está lá. No entanto que muita gente não cumprimentou, passou pela gente de cabeça baixa. Acho que não tiveram coragem, né? Desviou o olhar para não olhar pra gente. Sim, foi bem constrangedor. Isso é um testemunho assim, muito, muito forte. Eu fui conferir também lá, Jesus quando foi excluído de Nazaré, ele não parou de ir para sinagogas. Ele foi, apesar de que foi em outras cidades, mas ele continuava indo em sinagogas. Então esse fato de nós sermos mártires é um privilégio poder ser coparticipantes. Não agora cultivar ressentimento. Sim. Agora eu não vou mais também e, né, eles me machucaram e vou machucar eles também, assim por diante. Isso é muito bonito, né? Poder
retribuir não com a mesma moeda, mas juntar brasas vivas na cabeça. E nós, por nós mesmos, devolveríamos na mesma moeda, porque é a nossa vontade, mas quando viramos cristãos e conhecemos a verdade, então nossa vontade não impera mais. Isso foi, então, no finalzinho do ano passado, em dezembro. Em dezembro, foi quase, inclusive, no aniversário de batismo nosso, né? Dezembro de 2019. E aí o que aconteceu em março, aqui veio a crise do corona, Perfeito. né? E a situação virtualmente se inverteu. Sim. Porque agora quem está excluído da comunhão, né, são os membros da igreja, os pastores, em São Paulo especialmente. Não pode haver reuniões já por Sim. vários meses. Sim. E vocês estão na igreja, né? A igreja de Deus não digamos para. assim, vocês estão lá no grupo, fervorosos e inatingíveis. Ou seja, o pastor não pode falar, olha, não, vocês não podem fazer reuniões porque vocês são membros nossos, então Exatamente. nós proibimos. Não, vocês agora são não formalmente membros, então ele não pode falar nada. Absolutamente nada. Se inverteu. Olha só como é que Deus trabalha, né? Isso aqui é somente um pequeno antegosto de como Deus vai virar as mesas no final, né? É um leve sinal para ver se várias pessoas ali que estiveram envolvidas se despertam, né? Exatamente. Então, olha, eu fico muito feliz por vocês. Vocês têm um grupo forte lá, um privilégio. Vários de vocês estão também com o intuito de sair para o campo, vocês mesmos, né? Sim. Mas estão fortes na fé. E eu recebo vários bons testemunhos aí de vocês. Francisco Morato, que tem outra cidade, Franco da Rocha, ali, né, perto. Também. Zona o quê de São Paulo? Zona Oeste. Zona Oeste. Se você está assistindo aí e quer conhecer esse grupo, entre em contato com esse número aqui, ó, do Alexandre Dantas, para você poder participar, né? E então, que mensagem você gostaria de dar para pessoas que estão assistindo aí, que estão, quem sabe, indignadas com a situação que aconteceu, né? Vocês, um casal assim de ouro, entusiasmados, simplesmente ser excluídos do hall de membros. Que mensagem, assim, que lema de vida vocês têm no momento? O que motiva vocês? Vocês têm uma filhinha também de 2 anos, né? Que vocês contaram que foi bem instrumental de Deus para que vocês tivessem mais e mais cuidado com as normas, com as instruções de Deus, né? Sim. Mas o que passa assim pela mente de vocês nesse momento? Assim, o que é importante para vocês? Eu diria que esse caminho que nós trilhamos, ele não é uma particularidade nossa. Acredito que seja o caminho que todo fiel seguidor de Cristo, aquele que se fundamenta na Bíblia, no Espírito de Profecia, vai seguir. Porque nós até disse na oportunidade, nós fomos excluídos não por pregar a verdade, mas por vivê-la. Então, isso o maior testemunho que possamos dar é a nossa vida. E eu até disse na oportunidade lá para os irmãos na comissão que tivemos, no qual tivemos 10 minutos para falar e eu não usei nem 5 porque não tinha o que falar. Eu disse, a nossa vida é um livro aberto, irmãos. Muitos que estavam ali conheciam a minha vida antes da igreja e viam a mudança que tinha tido no meu comportamento em vários aspectos. Então, eu disse que eu estou feliz por estar aqui e triste por vocês estarem aí, fazendo o papel de me julgar, de julgar nós. Eu não tenho nada para dizer, então é só que eu gostaria de falar para as pessoas que são sinceras, que elas não esperem aplausos do mundo ou da igreja, mas se ela estiver com Cristo, ela pode seguir avante, que vai dar tudo certo, com certeza. Como diz Paulo, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, sofrerão perseguições. Não dá para fugir, aliás, é um privilégio. Sim. Yuli, quer uma palavra final? Eu acredito que tudo que a gente passou, a exclusão, a reunião, eu fiquei muito triste, muito abalada. Não queria mais ir congregar. Só que hoje eu sei que os planos de Deus, né, são muito maiores na nossa vida. Então hoje eu me sinto feliz por Amém. Isso ter acontecido. Amém. Olha só, então fiquem firmes aí na fé, viu? E lembre-se que aqui está a paciência dos santos. A perseverança dos santos. Aconteça o que acontecer, né? Lembre-se que não é o servo maior do que seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, se mal interpretaram a Jesus, se marginalizaram a Jesus, então estamos nós no mesmo caminho, né? E é um privilégio. Então Deus abençoe vocês e não desistam nessa jornada.
Amém. Amém.